Minha aula é Antigo Testamento, já comecei a semana passada, e na semana passada a gente falou sobre a criação, sobre a mulher, sobre pecado. Hoje nós vamos falar sobre o recomeço, que está na página 6 aí da apostila. O irmão Elias é de qual igreja? Oi? Onde é? Asilo? Ah, sei. O recomeço foi depois ali da queda, né? Do homem ali, né? Aonde comeram daquele fruto proibido, né? Aí o homem foi castigado, né? Saiu ali do Éden. Ele tinha tudo do bom e do melhor ali, né? Vivia bem. Mas só que Deus falou para ele não mexer naquela árvore ali, mexeu, né? Nós vemos nisso o livre-arbítrio de Deus, né? E Deus falou, proibiu ele de comer aquele fruto, né? Mas aí veio a serpente, né? Na Bíblia não diz que é Satanás, mas Moisés, quando escreveu, não botou Satanás, né? Mas sabemos que foi ele que formou ali que fez a serpente, né? Para botar Eva, induzir Eva o pecado, né? Aí depois vem o recomeço, né? Que está lá em Gênesis 4. O irmão pode abrir a Bíblia aí em Gênesis 4. Gênesis 4, de 1 a 5. E diz assim a palavra do Senhor: E Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, e ela engravidou, e tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. E tornou ela a dar à luz a outro filho, Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelha e Caim agricultor. Tempo depois, Caim trouxe o fruto da terra em uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem a sua oferta. Escolheu bem Abel a sua oferta, mas não escolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Aí logo depois Caim, né? No 6, né? Diz: Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? É porque estava com o semblante abatido. E procede bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas não procede bem, o pecado já à porta. O desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então aqui, né, Deus já está vendo ali, né, e Caim já está em pecado, né, pelo negócio que ali nós vemos aqui, né, que a oferta de Abel, ele fez com amor, né, ao Senhor, né, deu as primeiras premissas ali, né, a oferta das primeiras premissas da sua colheita, né. Eu acho aqui também que Caim, ele não fez como Abel, né, fez por fazer, né, tem vezes que tem muita gente que dá dízimo, oferta, tem vezes que é obrigação, né, de dar, assim. Agora aquela pessoa que dá oferta com carinho, faz com amor, né, a obra do Senhor, então essa oferta é bem abençoada, né. Então aí vem o primeiro ato de violência relacionando contra o religioso. Infelizmente, a história da humanidade está repleta de luta, brutalidade e guerra motivada pelo zelo religioso, né? Temos muita guerra, né, hoje em dia aí, por motivo religioso, né?
Temos esse povo onde passa aí pelas lutas aí, né? Que não pode estar servindo ao Senhor e são proibidos, né? Você vê quantas mortes tem aí, né? Por causa de Cristo, né? Eles seguem a Cristo, mas eles radicais não deixam, né? Servir, né? Estão matando aí os cristãos, mas eles não levam Jesus, continuam ainda sendo abençoados. O que deve unir o homem fez diversas e o separa, porque Deus rejeitou a Caim sua oferta e olhou com agrado para Abel a sua oferta, porque havia pecado no coração de Abel. Lá em 1 João 3, capítulo 3, versículo 12, porque suas obras eram mais e a dos seus irmãos era justa, né? Lá em 1 João 3,12 já fala, né? Porque a obra de Caim era mais, e a de Abel já era justa, como diz lá em 1 João 3,12. Deus olha a atitude do ofertante, que é mais importante do que a oferta. Hebreus 11,4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, né? Em Hebreus 11,4. Você vê, muitas vezes Deus olha a atitude, né, daquele que está ofertando, né? Assim como aconteceu com Abel, né? Que Abel foi de coração, né? Fez tudo de coração. Mas o outro, como a irmã falou ali, fez de obrigação, né? Ele achou que era obrigado a fazer aquilo, está obrigando a fazer aquilo. Então muitas vezes a gente vê isso. É na página 6, estava? Ah, perdão. Aí você vê, acontece a reação divina ante o primeiro Messias, demonstra que Deus inicialmente castigar o pecado, mas ao mesmo tempo é misericordioso. Seguramente o sangue de Abel clama por justiça, né? Quando Caim matou lá Abel, né? Você vê que Deus já estava vendo ali o sangue de Abel, né? Chorando, né? Clamando do Senhor. Embora o Senhor dê a Caim a oportunidade de confessar sua falta, ele não faz. Você vê que no versículo aqui ele pergunta, aonde está seu irmão? Aí ele fala, eu sou cuidador do meu irmão, né? Ele ainda questiona a Deus, né? Ele não fala. Deus ali já estava querendo que ele falasse o que fez com Abel, né? Mas ele não fala, né? Ele aí já está não está querendo confessar o pecado dele, né? E Deus está dando oportunidade, e Deus é amor, né? Deus dá oportunidade a todo pecador, né? Mas queria dar essa oportunidade a Caim, mas ele não quis. E o Senhor sentencia e sofre uma maldição, tem de ausentar de sua casa, seu trabalho aumenta, e é ordenado a perambular sem cessar. Apesar do coração impertinente de Caim, Deus lhe mostra misericórdia, resplandendo seu rosto e dando um sinal para a sua proteção. Gênesis 4, 14 e 15. Aí diz assim a palavra, hoje expulsei da face da terra, também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, em que me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém encontrasse e ferisse de morte. Você vê, até isso Deus teve misericórdia dele, né? Ele estava com medo do pessoal matar ele, mas aí Deus botou o sinal dele para ninguém matar ele, né? Se ele matasse, ia ter 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. Você vê, até nisso Deus teve misericórdia. Esse texto, quando me converti, eu comecei a passar a ler a Bíblia, esse texto aqui me deixou de cabeça quente, como? Aí eu falava assim, pensava assim, como é que pode? Só tem Eva
Adão, Abel e Caim. Abel morreu, aí Caim saiu dali, né? De perto dos pais, foi para outra terra. Eu falei, como tinha povo lá e só tinha eles? Aí fiquei cucando a cabeça, cucando. Aí perguntei a minha esposa é evangélica há mais tempo, ela falou, não, pô, isso aí nem tudo está na Bíblia, mas a terra já estava progredindo já tinha pessoas fora, né? Ele casou, então a gente vê isso, né? Que tudo, tem vezes que a gente olha um texto, mas não entende a compreensão, é porque já tinha pessoas, né? Já formadas. Já imaginou se tudo que aconteceu naquele tempo encontrasse na palavra? Como seria a Bíblia? Seria um livro gigante, né? E tanta coisa aconteceu, né? E a gente vai aprendendo, né? Nesse mesmo capítulo, nos mostra a primeira civilização, Gênesis 17, 26. E aqui Caim conhece intimamente sua mulher, engravidou e deu luz a Enoque, e Caim edificou uma cidade e deu o nome do filho Enoque. A Enoque nasceu em Irade, Irade gerou Mesuael, Mesuael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Lameque tornou para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o outro era Zila. E Ada deu à luz a Jaba, esse foi pai dos que habitam em tendas e possuem gades. O nome do seu irmão era Jubá, esse foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubá Caim, fabricante de todo instrumento cortado de cobre, de ferro, e irmã de Tubá, Caim, foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, a Zila, dá ouvido à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, a minha palavra, pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser brindado 7 vezes, com certeza Lameque será 77 vezes. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e deu à luz a um filho, e pôs o nome de Sete. E ela disse, Deus me deu outro filho da de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, que pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aí nesse momento começa a civilização, né? Os descendentes de Caim desenvolvem a primeira civilização. Jaba adquiriu um gado, é chamado pai da agricultura. Jubá inventou instrumentos de música, é considerado fundador das belas artes. Tubacaim inventou ferramentas e armas, começando assim a indústria de embrião. Lameque foi o primeiro polígamo, manchando a instituição devido ao casamento. Sua impiedade chegou ao auge quando vangloriou de sua violência no campo da espada. Gênesis 23, 24. Caim viveu numa sociedade rica em cultura, manufatura e produção de alimentos, a cidade de Enoque, que tinha tudo, exceto Deus. Nessa cidade de Enoque, tinha tudo, né? Mas ali tudo de bom tinha ali, mas está na revista não, esse é o meu estudo, tá? Não está na lição. Mas os irmãos podem reparar que está no contexto aqui da apostila. Você vê que ali nessa cidade de Enoque, ali tinha tudo, né? Mas só faltava uma coisa mais importante ali, né? Era a presença de Deus, que eles não cultuavam o Senhor. Você vê que Caim, ele disse que matou um, bateu no outro, né? Como está aqui no 23 ao 24. Mas na palavra do Senhor não diz que ele, aqui que diz, né? Só ele de boca dele, né? Parece que Satanás estava prestes a descer pela força brutal, mas Deus levantou a Sete, em lugar de Abel, para perpetuar a linhagem da mulher. Caim viveu numa sociedade rica, cultura e produção de alimentos. A cidade de Enoque tinha tudo, exceto Deus. Parece corrupção da humanidade é a dor divina. Gênesis 6:5. Isso aqui é a dor divina, né? E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação do pensamento do seu coração continua má.
Aí vem uma repetição ali, né? Contudo, o Senhor observou que inclinada à prática do mal, esse versículo 6, e no versículo 6, então o Senhor entristeceu muito pelos criados seres humanos, né? Nesse capítulo 6 do 6, ó. Então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem na terra, isso pesou no coração. Tem vezes que a gente pensa assim, Deus é um Deus de voltar atrás na sua palavra? Oi? O que o irmão acha? É? Ele volta atrás na sua palavra? Ele se arrependeu. Esse se arrependeu, muitas vezes, se a gente vê no texto hebraico, ele tem, essa palavra para arrependeu, são várias outras palavras que tem compaixão, amor, tem isso tudo, mas o autor aqui botou da tradução, Almeida, né? A minha é edição revisada Almeida século 21, então o autor bota, ele se arrependeu. Mas se a gente procurar o texto hebraico, são várias questões, né? Agora eu vou para a apostila. É por causa da maldade. Olha na apostila aí, os irmãos vê, ó, é Gênesis 6,5, onde está Gênesis 6,5. Vai na 6. Não, está escrito Gênesis 6,5 na terceira linha do recomeço. E Yahvé viu que a maldade humana havia se multiplicado na terra e resolveu destruir tudo e recomeçar com o homem, Noé. Deus viu o que aconteceram e chegou-se a tristeza tal e se arrependeu de ter criado o homem. O que significa essa expressão, Deus se arrepende? Isso significa que ele muda de ideia, reconhece que adotou a posição errada, ele erra. Temos aí um caso de antropopatia. Antropopatia quer dizer que é o sentimento humano atribuído a Deus, né? É o sentimento dele humano. O sentimento de Deus, nós também pensamos em maldade, né? Então isso é dado ao sentimento humano a Deus. A atribuição do sentimento humano a Deus para facilitar a argumentação. A linguagem oriental não era discursiva ou conceitual como o nosso falar. O ocidental não expressa a ideia por figuras linguais. O maior exemplo disso está no ensino de Jesus, ministrado em forma de parábolas. Mas esclarecemos isso melhor se expressão erudita, o bem do passado, A. Ben Oliver, um comentário sobre essa passagem. O termo hebraico na A e a sua força pode ser compreendida a expressão, isso lhe pesou no coração. Isso pesou no coração de Deus, né? Ele vendo ali a maldade, né? Começando ali e trouxe a queda do primeiro casal, ali vem o assassinato, né, de Caim, que matou Abel, lá depois vem a bigamia, a violência bilamétrica, por fim. Estabeleceu nova ordem do mundo, né, em Gênesis 8, de 15, Gênesis 8, 15, do 9 ao 7. No Gênesis 8 a 9, 17,
Nós vamos ver aqui, nós vamos ver o dilúvio, né? Na apostila, na página 7, a apostila. Vem então o juízo, dispensamos-nos aqui de narrar como processou o dilúvio, até mesmo porque essa obra foi privilegiada, mas aspecto estrutural e teológico do texto bíblico que põe a seu comentário bíblico. A questão diante de nós é esta: qual o significado do dilúvio? Quando pensamos nele, falamos apenas no julgamento, isso está correto? É apenas do juízo que ela fala? O nosso entendimento, a resposta a essa segunda pergunta é negativa. Tanto que esse tópico tem como título recomeço. O dilúvio daria prevenção à vida de Noé e de seus familiares. É um novo recomeço. Ela é o juízo, mas ela também é um novo começo da humanidade. Veja, portanto, que podemos aprender aqui. Você vê, né? Noé era um homem de adorador, Deus adorador dele, né? Pela sua obediência, né? Ali Deus manda ele fazer uma arca, né? E demorou bastante tempo. Você vê, né? Como ele ia fazer uma arca, né? O pensamento dele foi obediente a Deus, né? Como ele ia fazer uma arca, se não tinha mar por aí por perto, não estava dando sinal de chuva, nem nada, né? E aquele povo rindo dele, né? Você vê que Deus sabia que o homem tinha um coração bom, né? Você vê que Deus, quando ele está todo mundo ali dentro, ele vai por fora e fecha as portas todinhas lá, as portas, o betume, né? Para ele ali não abrir. Ele sabia que o homem tem um coração bondoso, que Noé tinha um coração bondoso, a pessoa ia bater ali e ele ia abrir a porta, né? Mas Deus não deixou de fazer isso, né? E Deus já tinha dado a chance do povo se arrepender, né? Mas o povo não quis saber disso, não quis se arrepender, né? É como hoje a gente tem esse privilégio de se arrepender, né? Também, né? Deus dá uma chance a todos nós de se arrependermos dos nossos pecados, né? Confessando que Jesus é o único salvador da nossa vida. Mas muita gente não quer, né? Quer viver nesse mundo, acha que o mundo é melhor do que estar na presença do Senhor. Isso, ao sair do ar, todo mundo purificado pelo juízo de Deus. Figuramente, é uma nova criação. A humanidade começaria de novo. A primeira coisa que Noé fez, ofereceu um dano de sacrifício a Deus com sinal de sua gratidão pelo livramento passado com a consagração de sua vida a Deus. Para o futuro, Deus estabeleceu a nova ordem, dando provisão básica que regaria a vida do homem na terra depois do dilúvio. Primeiro, para dar segurança ao homem, prometeu as estações que estaria estabelecida para sempre. Capítulo 8, versículo 21 e 22. Olha que diz a palavra do Senhor. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância, nem tornarei a ferir de morte todos os ser vivos, como acabou de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então não haverá mais dilúvio, né? Isso não vai mais acontecer, que Deus já prometeu não haver mais dilúvio, só foi aquele primeiro mesmo. Você vê que ele mudou, né? O tempo aí está, pela essa mudança química, né? Você vê que o calor que está fazendo, outros países aí fora, na Europa, está fazendo muito frio. Então isso é base, né? De nós mesmos, dos homens, né? De querer mudar de tempo. Está na parte 7, tá? Então você vê o tempo mudando, né? As coisas aí, os alimentos sendo, por exemplo, você põe uma galinha hoje em dia, você compra a galinha um pintinho de um mês, né? Já tá pronto para se abater, né? Você vê tantas coisas, né? Você vê, o irmão pode apanhar uma fruta aí do pé, você vê a diferença da fruta para comprar no mercado. O mercado ela cheio de agrotóxicos, cheio de produto para ficar maior, né?
mais bonita, mas você vê a diferença. E o segundo, reiterou o mandamento de que o homem se multiplicasse, Gênesis 9:1. E Deus abençoou Noé e seus filhos, disse: frutificai, multiplicai e você enchei a terra. E no terceiro, confirmou o domínio do homem sobre os animais, dando permissão para comer carne, porém não sangue. Capítulo 9, do 2. Todos os animais da terra, toda a ave do céu e tudo que rasteja sobre a terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós. São entregues na vossa mão. Tudo quanto mover e viver servirá de alimento, bem como a planta verde, eu vos dei tudo. Mas não comerei a carne com sua vida, isto é, com o seu sangue. Né? Ali não era para comer bicho vivo, né? Nem o sangue do bicho quando mataram. Eu lembro quando era mulher que minha mãe, dia de domingo, tinha criação de galinha. Meus pais são portugueses, né? Gostam muito disso, de frango, porco, cabrito, só carne sim. Carne de boi não sou muito chegado, não era muito chegado não. Então, dia de domingo eu fazia. Primeiro prato, a entrada era canja, depois era arroz a molho pardo, galinha a molho pardo, então já comia sangue ali. Né? Ali era dia de domingo, depois do tempo passei a não comer mais não. Então você vê que ali a pessoa não sabe, né? E meus pais eram católicos, né? E catolicismo faz você não tem parte bíblica, né? Tu vai numa missa para não ler, é só o padre lá que lê, né? Então é uma coisa boa, né? O quinto, fez uma aliança com o homem, prometendo jamais voltará a destruir a terra por meio do dilúvio. Está no versículo 8 ao 17. Então, vendo ali a promessa de Deus. A aliança com Noé foi a primeira que se encontra na Bíblia. A relação de Deus com seu povo, mediante aliança, veio ser um assunto importantíssimo. Deus estabeleceu na sua aliança, sucessivamente com Noé, com Abraão, com Israel, por meio de Moisés, e com Davi, que é uma aliança. O que é uma aliança? O que é uma aliança para os irmãos? Compacto, né? Uma aliança humana é geral, é um acordo mútuo entre duas partes com igual capacidade de firmá-lo. Porém, não é assim quando a aliança divina, porque Deus toma divinas, porque o benefício do homem, cabe ao homem aceitar ou rejeitar, porque Deus, quando fez a aliança depois a gente vai ver lá em Abraão, né? Deus também disse a Noé, seu filho: faça agora minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres vivos que estão convosco, de água, com gado, com todos os animais selvagens, e todos que saírem da arca, sim, com todo animal da terra. Então ele fez aliança com Deus, né? A divina é diferente da humana, né? Quando faz uma aliança ou um contrato, né? É das duas partes, né? Embora uma aliança com Noé, Deus tenha imposto a si mesmo a obrigação de guardar a aliança, apesar dos fracassos do homem em geral, não é assim. Deus exige como contrapartida a fidelidade do seu povo. A desobediência de Israel podia romper o vínculo da aliança, pelo menos temporariamente. As alianças se relacionam entre si e cada uma, e se enriqueceu previamente a sua promessa até que Cristo venha e inaugurou a nova aliança. Então, quando Cristo vem, já faz essa aliança permanente, né, com o homem. Agora nós vamos para a parte da história de Babel. A Torre de Babel. A Torre de Babel, que lá no capítulo 11 de Gênesis, diz assim a palavra: a terra de Babel, a terra toda tinha uma só língua, um só idioma. E os homens descolocaram-se para o oriente e acharam ali um vale na terra de Siná, e passaram a habitar ali, e disse uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los com completo, e o tijolo servirá de pedra e betume de avamassa. E disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, como uma torre cujo topo toque no céu, e façam para nós um nome, para esses
não sejamos espalhados pela face da terra. Você vê que eles não iriam ser espalhados pela face da terra, né? Por isso eles estavam querendo fazer essa torre. A torre de Babel, a cidade de Babel foi edificada na planície contra o rio Tigre e Eufrates, pois desagradou a Deus a construção. A torre de Babel, primeiro, os homens passaram por alto o mandamento de que devia espalhar-se encher na terra. Um dos motivos que impressiona pelo qual levaram a cabo a construção era desejar permanecer unido. Sabia que o edifício era permanente, né? Então eles queriam fazer isso ali para não fazer a terra, para eles queriam se glorificar, era eles mesmos, né? Eles não estavam querendo glorificar mais a Deus, porque Deus estava fazendo, eles queriam se glorificar a si mesmo. O segundo motivo, foram motivados pela intervenção de exortação pessoal. Façamos um nome de céu. E depois o poder que caracterizou Babilônia, uma torre elevada e assim visível para toda a nação, seria um símbolo de grandeza do seu poder para dominar os habitantes da terra. Que bem, eles queriam fazer para engrandecer, né? Mas eles não queriam mais crescer, né? Se multiplicar, né? Queria só ser eles ali na terra. Essa torre, um autor fala que o nome se dava na época, era Zigulate. Eles faziam, tipo assim, ó, em volta, ia crescendo até chegar no alto. Lá no alto é onde eles tinham os estudos deles, né? Eles adoravam outros deuses ali em cima, né? Não a Deus. Então, se você botar... Deixa eu ver essa palavra. Essa palavra aqui, ó. Zigurate. Eles começam, fazem assim a base, aí depois já tem outra, e assim vai sendo. Aí aqui em cima onde eles adoram outros deuses. Se o irmão abaixar na internet essa figura, ele vai mostrar ali como era o significado dessa construção, né? Eles tiram essa base dessa torre, né, que eles fizeram. E o quinto, o terceiro, excluiu a Deus seus planos, ao glorificar o seu próprio nome, esquecia do nome de Deus, o nome por excelência, o Senhor. O 7 ao 9, diz assim a palavra: vamos descer e confundir ali, isso é Deus falando, né? Vamos descer e confundir ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e parar de edificar a cidade. Por isso a cidade chamou Babel. Com ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali espalhou sobre a face de toda a terra. Os irmãos aqui não confundam, você vê aqui o Espírito Santo, né? No versículo 7, vamos descer, não só Deus, os três, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três desceram para confundir eles. Aqui, nós não podemos confundir com o Pentecostes, lá em Atos 2. Por quê? Porque a linguagem lá, eles entendiam. Era a linguagem na cidade de cada um, no país de cada um, eles falavam a língua dele, todo mundo, cada um entendia a sua linguagem, né, do seu idioma. Mas aqui foi diferente. Aqui na Torre de Babel, ele confundiu. Um falava, por exemplo, em alemão, o outro falava em inglês, o outro falava em português, e assim sucessivamente. Ninguém entendia um e o outro, né? Ficou aquela confusão. Então Deus postou isso, né? A gente vê como seria o mundo, né? Uma linguagem só, né? Todo mundo falando hebraico, né? Que era o tempo lá o hebraico, a linguagem primeiro foi hebraico, depois aramaico, né? No tempo do exílio era aramaico, e no Novo Testamento é o grego, né? São 3 línguas. Mas, no 7, vemos o trabalho da Trindade. Vamos, Deus acabou com seus planos, falou sobre o fim, consolasse a terra.
E a cidade chamada Babel, porque lá o Senhor confundiu o lugar da terra, o nome Babel semelhante à palavra hebraica para a confusão, simbolizando o resultado de orgulho humano diante da soberania de Deus. E essa narrativa destaca a consequência do pecado e a separação entre eles. Quer ver, né? A história de Babel é muito interessante, né? Onde Deus ali confunde a linguagem. Lá na apostila 9, na página 9, os esforços humanos são opostos ao agir divino. Frequentemente a humanidade sem Deus age contra ele, e seus esforços são sempre orientados contra ele, né? Não adianta você fazer um esforço danado, mas não ser a favor de Deus, né? Não ser aquilo que Deus quer para a sua vida, né? Não adianta você lutar contra Deus. Na Bíblia, essa cidade veio a simbolizar recentemente a sociedade ateísta, com suas pretensões. Gênesis 1, ateísta é aquele que não acredita em Deus, né? Com suas pretensões, perseguições, Gênesis 11, perseguições, Daniel 13, o prazeres ao pecado e as superstições, Isaías 47, de 8 a 13, sua riqueza e sua ruína, Apocalipse 17, 18, uma das suas glórias foi o nome, que está aqui na apostila, tá vendo? É montanha artificial estimada por um tempo cujo nome, Etemanaki, sugeria a ligação do céu e da terra, mas foram seus pecados que moraram até o céu, Apocalipse 18, 5. A 18,5 vai dizer, ó, em Apocalipse 18,5, porque seus pecados acumularam até o céu, e Deus se lembrou da maldade dela, da humanidade. Deus se lembrou do pecado dos homens. Uma das suas glórias, no Apocalipse é constada com a santa cidade desce do céu, cujas portas se unem às nações. Você vê, né? Tudo é a bênção de Deus fazendo, né? Aí nós vamos lá para a história da salvação. A história da salvação foi dividida à eternidade, mas entrou na história em Gênesis 12. Ela sai da mente de Deus e entra na experiência do homem. Um descendente de Zém, está no capítulo 11 de Gênesis 11, 10, 32, o homem escolhido é Abraão, seu nome é o significado pai elevado, que é Abraão. Em Efésios 1,4 diz, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, um descendente de Zém. O homem escolhido, seu nome é Abraão, significa pai elevado, né? No capítulo 14b, 20b, então Abraão entregou-se. Você vê, né? Deus chamou Abraão, a obediência dele, né? Deixou a cidade, começando lá em Ur. Os pais dele, ele era de uma parte do exército lá, né? Pertencia ao grupo lá, e eles adoravam outros deuses, né? Então você vê que o chamado de Deus não é, ele não escolhe a pessoa por ser boa, Deus não escolhe a pessoa que tem estudo, né? Deus não escolhe a pessoa que é inteligente, né? Que tem aí doutorado, que tem estudo, não. Deus quer os não capacitados para ele capacitar. Vemos isso com Abraão, porque Abraão servia aos deuses, ele tirou eles dali. Então a obediência de Abraão foi tremenda, né? Você vê, saiu de um lugar onde Deus ia não mostrar ele aonde era, você vê, sair de uma cidade e não saber para onde você vai, só mesmo a fé, né? A fé e a obediência. E Abraão foi obediente ao Senhor.
Você vê, Abraão, ele tinha tudo para ficar ali, né? Ele foi obediente também ao seu pai. Quando seu pai tirou ele dali, nós vemos no capítulo 11, do 26 em diante, fala de Terã. Ali Terã era da parte de Zem, e era filho desse filho de Zem. Aí já começou a linhagem dos descendentes ali, né? Onde vai até Cristo, né? Você vê, ele foi, tirou ali, e Deus ele falou para ele: sai da sua parentela e vem para a cidade onde eu vou te mostrar. O homem escolhido. Aí você vê lá no capítulo 14, vemos a primeira oferta de Abraão, aonde saiu o dízimo, né? Ele 14 e 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos às tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo, né? Ele começou, Abraão dizimar, deu tudo de bom ali a ele, né? Ao Senhor. Contudo, seja a primeira vez que conta a ideia de dízimo na Bíblia. Abraão entrega o dízimo e expressa a sua gratidão pelo livramento do sucesso demonstrado em toda a sua vitória, vem da soberania divina. Isso me ensina sobre a importância de gratidão e generosidade, além de reforçar a conexão entre a fé em Deus e a ação com o sentimento esperado no crente. Aí nós vamos lá para o capítulo 15, onde Deus faz uma aliança com Abraão. Assim diz a palavra: depois dessas coisas, a palavra veio do Senhor, veio a Abraão, numa visão dizendo: Abraão, não temas, eu sou teu escudo e teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, quem me darás? Já hei de morrer sem filho, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Aqui, meu irmão, naquele tempo, se o homem não tivesse filho, quem ia herdar era o seu servo, o servo dele fiel. E Eliezer era o servo de Abraão. Abraão não ia contar com Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão, só ele não foi com Saraí. Não foi com Saraí, o nome antes era Saraí, né? Então não foi com ela, foi com a sua serva, Ágar, e Abraão falou para ela, e foi o filho. Então, naquela época, esse filho que era fora do casamento, ele não tinha direito, não tinha direito à primogenitura, né? Ele não era o primogênito de Abraão, porque não teve Saraí. Então ele não tinha direito de herdar as coisas, né? Se a gente põe aí a Bíblia, um livro histórico que fala da história daquele tempo, vocês vão ver que acontece tudo isso, né? Era totalmente diferente. E Abraão prosseguiu: tu me deste filho, o servo nascido na metade será meu herdeiro. Então eu vi a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que procede a ti mesmo será teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu, e quantas estrelas se concedes contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência, né? A descendência de Abraão, ela seria toda espalhada, e ninguém ia conhecer. Deus confirmou sua promessa fazendo uma aliança solene com Abraão, segundo o costume da época. E está lá em Jeremias 34, que era da aliança da época, né? Assim diz a palavra: portanto, assim disse o Senhor, vós não deixe ouvir da minha para conceder-se a liberdade, cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por essa razão diz o Senhor: vou conceder liberdade pela espada, pela peste e pela fome. Farei de vós um deserto todo o seu reino. Entregarei os homens que quebrarem a minha aliança e não cumprirem as palavras do pacto que fizeram diante de mim. Quando cortarem o bezerro em duas partes
e andarem pelo meio delas, isto é, os chefes de Judá e os chefes de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes, todo o povo da terra, o qual passarem entre a parte do bezerro, eu entregarei na mão dos seus inimigos, e do que procuraram matá-los. Seus cadáveres servirão de alimento para as aves do céu e para animais da terra. Ali o pai da pessoa tinha que passar ali pelo meio, né? Eles cortavam, apanhavam o animal, cortava assim no meio, botava uma parte de um lado, uma parte do outro, a pessoa passava ali no meio, né? Os sacerdotes e tudo. Então, se a pessoa não cumprisse aquele pacto com o outro, ele morreria esquartejado do mesmo jeito que esquartejava o animal, né? A parte constante se põe a cada uma extremidade do animal dividido, e passava entre as metades, ali expressava que não cumpria a minha parte do pacto, que possa ser cortado em pedaços como sacrifício. Nesse caso, com o pacto de Abraão, quem passou foi, nesse caso ali, somente o Senhor passou, foi o Senhor que passou no meio, né? Como uma forma de forno fumejante e uma tocha de fogo, pois sua aliança era unilateral, incentivava divina, somente ele poderia cumprir. Cabia a Abraão era simplesmente aceitar a aliança e continuar crendo em Deus, né? Isso foi o pacto que Deus fez com Abraão. No capítulo 17, nós vemos a mudança do nome dele, de Abraão para Abraão. Aí já se torna Deus muda o nome de Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntimo. Firmarei minha aliança contigo, te farei crescer muito em número. Abraão se prostou com o rosto em terra e disse: quanto a mim, esta minha aliança contigo será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, mas teu nome será Abraão, pois ficou eu pai de muitas nações. Te farei fortificar imensamente, te farei nações e reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo, com a tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser teu Deus e teu Deus da tua descendência. Darei terra da tua peregrinações, toda a terra de Canaã, e a tua futura descendência, como propriedade perpétua, e será o Deus deles. Né? Então nós vemos aqui a mudança, né? Ele muda depois a Saraí, né? Ele passa a ser de pai elevado. Abraão é o pai de uma multidão, né? Uma multidão imensa. E Saraí, que o nome dela em hebraico se dizia princesa, e ela se torna Sara, já muda também Sara, então é nobre mulher. Lá no capítulo 17, 15, e disse Deus a Abraão: quando Saraí, tua mulher, não chamará mais Saraí, mas o seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também te darei um filho por meio dela. E sim abençoarei e será mãe de nações, e dela procederão um rei dos povos. E Abraão postou-se com o rosto em terra e riu, e disse no coração: poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Dará a luz a Sara aos 90 anos? Você vê, ele passou a rir, né? Mas como é que pode um homem de 100 anos ter um filho, uma mulher de 90 engravidar? Só obra do Senhor, né? Você vê que ele riu, né? E logo depois, já no capítulo 18, a gente vai ver ela também rindo, né? Você vê, esse dia eu estava vendo, não sei se os irmãos viram uma reportagem, uma mulher, passei da parte da Angola, 62 anos, ela teve gêmeos. Já imaginou? Só Deus mesmo para explicar isso para nós.
Não tem. Só Deus mesmo, como é que pode isso? 62 anos. Não é. Porque a gente não sabe ali a contagem, como era a contagem, né? Dos anos, da semana, não sabe. Mas ali também eles comiam muito bem, né? Você vê a alimentação deles, não é uma alimentação hoje em dia, né? Mas hoje em dia também tem pessoas que vivem 110 anos, 115. Oi? Tem pessoas que têm. Minha esposa trabalhou com uma senhora, ela faleceu com 104 anos. Até 100 anos, quando ela fez 100 anos, eu fui lá. E ela é poetisa. Em 1940 e pouco, 50, ela e o esposo, eles são de Minas. Eles tinham uma coluna no Jornal do Brasil e falavam sobre poesia. Então ela me deu uma poesia, ela, com 100 anos ela escrevia poesia, só que ela estava escrevendo mais a filha dela tinha que passar ali, porque ela já não tinha mais firmeza na mão, ia assim, ó, ia assim pro alto, então ela passava. Ela me deu uma poesia de Jesus, ele era católico, com Jesus quando foi a primeira vez com José e Maria, lá na festa, e José e Maria esqueceram ele. Ela me deu essa poesia, eu tenho até lá em casa hoje. Aí eu falei para ela, ó, vou transformar isso aqui num sermão, e vou falar que foi só que me deu. E eu fiz um sermão da Lisa. Só que ela atual passei para TV, 100 anos. Ela escrevia poesia ainda, tinha memória ainda. Né? Isso é coisa divina, só Deus mesmo para explicar como pode, né? E hoje em dia a gente não vai ver mais quase idosos, porque esse pessoal aí, essas molecadas de hoje, tem muitos aí que estão no caminho certo, e é o Senhor, né, seguindo o caminho do Senhor, mas tem muitos que estão se afastando, muitos jovens saindo da igreja para entrar no mundo do tráfico, acho que é mais de conta, de dinheiro, né, ter dinheiro, ter tudo. Então você vê que estão morrendo tudo cedo. É uma coisa que dá dinheiro para ele, mas eles não vê que é uma coisa ilícita e morre assim cedo também. Você vê que não vai ter mais idoso no Brasil, dificilmente. Vai acabar isso. Mas graças a Deus que temos muitos jovens ainda que estão nos caminhos do Senhor. Né? A promessa de Deus a Abraão que Sara daria à luz a um filho. Ele viu pôr em dúvida a capacidade geradora de si mesmo e da sua esposa. E na apostila, chegamos a Gênesis 18, no capítulo 10 da apostila. Chegamos na página 18. Chegamos em Gênesis 18, tem outro texto impressionante. O próprio Yahvé, em forma de humana, dialoga com Abraão, discutindo a pré-encarnação de Jesus. Aqui é ocioso e funciona a pessoa da Trindade. São 3 anjos, né, no versículo 18. Depois disso, o Senhor apareceu na palavra. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Maré, quando ele estava sentado à porta da tenda, mal ao calor do dia. E Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando viu, correu da porta da tenda e encontrou deles. Então postou-se em terra e disse: Meu Senhor, se agora tem achado favor a teus olhos, rogue que proceda diante do teu servo.
Mandarei trazer um pouco de água, lavarei os pés e descansar debaixo da árvore. Darei um pouco de alimento, refazei as vossas forças, e depois procedi, pois para isso chegaste até o vosso servo. E eles responderam: fazei como disseste. Então Abraão apressou e ia falar com Sara na tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Em seguida correu no gado para um bom bezerro novo e entregou o servo, que se apressou em prepará-lo. Então pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e serviu. Enquanto comia, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. E eles perguntaram: onde está Sara, a tua mulher? E respondeu: está ali na tenda. E um deles disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando na porta da tenda atrás dele. Então Abraão e Sara eram idosos de idade avançada, e Sara não tinha mais o círculo das mulheres. Então Sara riu com os filhos, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, e sendo meu senhor também velho? E o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu e disse: será verdade que eu já sou idosa e darei luz ao filho? Alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem Sara terá um filho. Isso já é a promessa do Senhor, né? Aí são 3 anjos, no versículo 2, que Abraão hospeda 2 e vão para Sodoma, 19:1. O terceiro voltou ao seu lugar, 18:33, e era o próprio Yahvé. Ele repreende a dúvida de Sara, versículo 13, reafirma o casal a promessa de um filho, versículo 13 e 14. O contexto do juízo a partir do versículo 17, Deus não oculta o juízo, o significado do episódio, que pela primeira vez a aliança está associada à destruição e à punição dos pecadores. Esse tema será bem presente na aliança do Novo Testamento. O Deus que pactuou com os homens se submete a algo jurídico também, no 18:25. Diz assim a palavra do Senhor: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo como o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso, não fará justiça o juízo de toda a terra. A promessa na aliança, a descendência para Abraão, e soma a luz de Gálatas 3:29, mas a juízos de fora, e submete a aliança, serão julgados. João 3:18. Alguém lê aí Gálatas 3:29, por favor? E que foi de Cristo, então, os descendentes de Abraão. E veio conforme a promessa. 3:29. Somos a descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa de Deus, né? Que todos seriam da promessa de Abraão. E João 3:18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome de Deus, do Filho de unigênito de Deus, né? Que é Jesus, né? Quem não crê em Jesus não é perdoado. É o pecado que o irmão sabe qual é o pecado que não é perdoado por Deus?
blasfema contra o Espírito Santo, né? Isso não é perdoado. Ele blasfema contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. Deus não perdoa. O capítulo mostra que Abraão alcançou a maturidade da fé. Houve altos e baixos em sua carreira. Nós vemos também que ele mentiu ali quando estava com Saraí, né, Abraão, quando ele foi ali a Abimeleque, ele mentiu dizendo que era... Não mentiu, né? E Saraí era meia-irmã dele, meia-irmã de Abraão. Em vez de sua bênção foi a maldição para este, como lemos lá no capítulo 22 a 3, né, 17 e 18. Desceu para o Egito quando tomou Ádia como reprodutora. Em Gênesis 22, ele aceita matar Isaac. Você vê, isso aqui é uma prova que Deus faz com Abraão. Pediu a ele seu filho. Lutou tanto, né, para ter um filho, né? Então Abraão, Deus vai e pede a ele essa prova, né? E Abraão no contexto, né? Você imaginou se como é que era no coração de uma mãe, de um pai, né? Por exemplo, hoje em dia nós vemos aí, eu vejo, já vi um caso, né, de pai mesmo, pai e mãe, né, de entregar seu filho à polícia. Como o coração daquele homem, daquela mulher contém, né? E chegar assim para a polícia, meu filho está errado. Mas é o corretivo que ele quer dar ao filho, né? Não é por ele, é por filho, né? Se consertar. É muita coisa também. Mas é outra coisa também, né? Ver um filho aí no mundo da idade, né? Você vê, e Abraão não considerou Deus. Lá assim, ó, depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo: Abraão, ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem a amas, vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre do monte que mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o jumento, tomou 2 dos seus servos, Isaque e seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse ao seu servo: fique aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, levantou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: folha e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Você beijou, ele já estava meio desconfiado, né? Abraão respondeu: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar, arrumou a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor brandou-se do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estenda a mão contra o moço, não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não lhe daste teu filho, teu único filho, né? Você vê, o anjo ali desceu e já tinha um carneiro, uma ovelha já, um carneiro já lá preparado, né, para o cordeiro do Senhor. E vemos tudo mostrando lá para Jesus, né? E Jesus seria o cordeiro, né? Não foi filho de Abraão, mas foi Jesus, né? Cordeiro que foi santificado pelos nossos pecados. Você vê, né? Ele essa aqui é uma grande obediência à voz do Senhor. Como Abraão foi obediente ao Senhor. Desde quando saiu da sua terra, até agora que deu o seu filho ali, né? Ele creu que Deus cumpria a sua palavra e não tenta ajudar a Deus como fez no caso de Ágar, temeu como no caso de Abimeleque, para que, por isso a declaração do anjo de Deus: agora eu sei que temes a Deus. Ali o anjo viu que ele ia temer o Senhor. Agora nós vamos passar por um surgimento do nome de Israel. E na página 11,
O nome Israel foi outorgado a Jacó, pelo seu próprio anjo de Yahvé. Depois de Jacó ter lutado com ele a noite toda, Gênesis 3, 24, a luta, Gênesis 32, então ele disse, porém Jacó ficou sozinho e o homem pôs-se a lutar com ele até romper do dia, né? Aí Jacó luta com o anjo, né? Tem até um hino é da harpa, né, irmão? Que Jacó luta com o anjo, né? O hino da harpa, né? É uma música da Cassiane. Da Cassiane? Fala, Jacó segurou. Tem um hino também da harpa. Você vê, a luta de Jacó foi espiritual, em oração, Moisés 12, 4, está no profeta menor. Moisés 12, 4. Quem abrir aí pode ler para mim, por favor? Moisés 12, 4. Assim diz a palavra do Senhor. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe fez súplica, encontrou Deus em Betel e ali falou com ele. Também fiz, nessa luta o patriarca prevaleceu, e isso não quer dizer que Jacó tenha derrotado a Deus, mas finalmente satisfez a exigência que Deus fez na aliança, submissão doce, o que se vê na coxa ferida, Gênesis 32, 25, onde o anjo feriu a coxa de... E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Ele continuou se recusando de deixar, e o anjo partiu até ele, e este abençoou. Disse o homem, deixe-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó segurou onde ali tem até te abençoar, né? Vamos. E o Senhor Antônio, o Senhor, já não te chamará Jacó, suprador, e sim Israel. A partir do 27, 32. E ele lhe perguntou, qual o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E perguntou-lhe Jacó, peço que diz o teu nome. E o homem respondeu, por que pergunta o meu nome? E ali o abençoou. E o anjo não tem, pois como príncipe lutaste, daria como príncipe tivesse poder, como a palavra de vida da raiz, sac, príncipe, como Deus e com homens prevaleceste. Curioso na história, após o recebimento da bênção que Jacó pediu, o que foi a mudança do seu nome. O sentimento do temor revestiria e apossasse dele de tal maneira que chamasse a unidade Peniel, quer dizer, a face de Deus. Sua atitude não é de um vencedor que subjugou o adversário, mas sim de alguém que sabe que provou a graça e a misericórdia de Deus. Tenha consciência que foi um encontro com Deus e a sua vida salva. A partir desse momento se dá a sua transformação, não apenas no nome, mas no caráter, né, de Jacó, que agora passou a ser Israel, né? É mesmo outro homem completamente diferente dessa experiência.
O substantivo Israel aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento, ao significado primeiro, o nominativo da patriarca Jacó. Mais tarde será aplicado a todos os descendentes do povo de Israel. A experiência de luta de Jacó marca a sua vida para sempre. Seu nome passa a história como designativo de seus descendentes. Tem um sentido teológico muito profundo. Não será uma nação de usurpadores, mas uma nação de príncipes e lutadores com Deus. O que vai a marca da sua toda descendência patriarcal não é o caráter de trapaça e mesquinhez, a sua relação humana, mas sim seu relacionamento com Deus. Isso é o fundamento do texto. Para os hebreus não tinha uma conexão íntima com o caráter. Que bênção Jacó queria? Talvez se quisesse livrar de Esaú ou de Labão. Esaú, seu irmão, sempre procurou a estar querendo matar Jacó, né? Por causa daquele que apanhou sua fome de tudo. Você vê, por causa de um prato de comida, né? Esaú vendeu sua primogênita, né? Ele era primogênito, né? E vendeu ali para Jacó só por causa da fome, né? Não podia esperar mais um pouco, eles venderam, né? Talvez a minha riqueza material, mas o problema de Jacó são outros. Ele deve ser mudado. Essa é a bênção. Ele é o homem e consegue ver sua mudança em caráter e personalidade, né? E já o caráter dele já mudando, né? Nessa parte. Dispensando um comentário na história, consegue Deus a mudança de caráter, isso vai refletir mais tarde na sua descendência. Da mesma maneira, podemos dizer que a maior bênção que o homem pode experimentar é a bênção da sua transformação e da sua convenção, né? Você vê tantos homens aí. Lá no seminário tinha um professor, ele era pastor da igreja de São Gonçalo. Ele falou que foi visitar um homem no presídio. Quando chegou lá, os guardas mesmo falaram: olha pastor, o senhor toma cuidado com ele. Aí o pastor, por quê? Esse homem tem mais de 200 mortes nas costas. Ele se transformou no evangelho. Nós aqui temos até medo dele, não chega perto dele. Até os amigos dele, que é envolvido ali na Zina, todo mundo tem medo dele. Esse homem mata sem piedade, são 200 mortes. O pastor, tudo bem, eu vou lá. Aí foi lá. Quando chegou lá, o homem é uma ovelhinha, virou uma ovelha. Você vê, o pastor falou, né? Ele era tão gentil, a pessoa tão gentil, que foi transformada no poder de Jesus. Só Jesus para fazer isso. Ele era muito inteligente, né? Ele começou a ler a Bíblia, já sabia muita coisa da Bíblia, era um homem super inteligente. É igual Beira-Mar. Beira-Mar, se você ver a entrevista dele, né? Você vê, ele tem um verso assim, é estudioso. Parece que dentro dos presídios, é o presidiário que lê mais livro é ele. Ele sempre está lendo. Ele não deixa de sempre ler, está sempre lendo o Beira-Mar. Então ele sabe muita coisa, é um homem super inteligente. Mas usa isso, a inteligência dele para o crime, né? Não usa para... Sérgio Cabral? Eu acho que tem muitos que se tornam aí quietinhos, se tornam cristãos lá, mas é em segunda intenções, né? Para ter uma... Tem muitos que entram, tem, como diz um pastor, ele estava na porta, aí o diabo chegou para ele: pastor, cuidado, isso aí é bode vestido de ovelha, pode deixar, Deus já me mostrou você que tem no nosso meio, tem bode aí vestido de ovelha, né? E tem muita gente dentro da nossa igreja e acontece isso, né? Está ali de ovelha, mas é bode.
Eles querem incendiar a igreja, né? E aonde, quando o inimigo está atacando as igrejas. Pode ver muitas igrejas aí hoje em dia estão na crise do espírito tocado, né? E é pessoas que votam. Dispensamos comentar sobre a história de José e da descida de Israel para o Egito, mas devemos fazer uma observação sobre esta parte do capítulo que entorna a nossa imaginação. A partir daqui, o livro de Gênesis tem uma mudança no estilo de antropoformismo e antropopatia. Antropoformismo é a atribuição do sentimento, atribuição de forma humana a Deus. Por exemplo, a mão de Deus, os olhos de Deus. Lá Isaías, parece que é o 66:1, que diz: os pés de Deus está sobre o céu, né, no estátua, né? Então é a atribuição de forma humana a Deus. E a antropopatia é o sentimento humano a Deus, né? Então a noção de Deus é assim espiritualizada, não relata o milagre, é tampouco evento espirituoso, quando fala aos homens. Deus fala por sonhos, mas encontramos nessa parte do livro uma das profundas doutrinas bíblicas, cujo valor teológico ultrapassou o milênio de suas esferas de Deus. Serve para nós então a doutrina, providência. A doutrina de Deus toma providência para o bem-estar do seu povo, que nunca perdeu o controle. Aparece lá em Gênesis 50, a 20, é o último capítulo. Certamente planejaste mal contra mim, porém Deus nos transformou em bem, para fazer o que fez nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida, né? Não? Então vemos aqui essa transformação de José, né? Você vê que o mal e os irmãos fizeram a José, né? Botaram ele dentro de uma cisterna, iria o irmão dele, o pastor do mais velho, e matasse ele, né? Então deixasse ali. Aí veio lá o pessoal de Faraó, e vendia escravos, tinha umas coisas, comprou ele uma moeda de ouro, 5.000 moedas de ouro, certo? Aí ele foi vendido. Foi vendido porque esse mal fez o bem, né? Ele foi para o Egito, aí ele se tornou um governante ali, onde fez tudo. Você vê que passou fome na terra. Seu pai Jacó mandou seus irmãos ir lá comprar alimento. Quando os irmãos dele chegou lá e conheceu, né? Mas ele não falou que era José, né? Você vê, já sabemos toda a história, você vê ali. Oi? Eles nem conheceram o próprio irmão, né? Não conheceu, ele estava diferente, né? Você vê, ele foi benção ali, tudo, ele não reclamou. Você vê que a esposa de Faraó deu em cima dele, ele não queria nada com ela, e depois ainda foi para a prisão lá, né? Ainda teve o sonho. Você vê que ele adivinhou o sonho do padeiro, do copeiro, falou assim: quando eu estiver lá com o rei, você lembra de mim. E o cara esqueceu, não falou, porque Deus queria que ele ficasse mais tempo ali ainda, né? Você vê, quando ele veio, foi abençoado, né? Até aí abençoou seu pai e seus irmãos ali. Depois Faraó mandou trazer todo mundo ali para ser bênção, né? Então já terminou a aula. Vou pedir a irmã de Sé que esteja orando ao Senhor. E no próximo, os irmãos estudam ali a entrada de Deus na história. Na última aula, vou dar uma prova para os irmãos. Tá? Oi? Não, na última aula. Oi? Não, consulta. Vocês vão ter consulta. Oi? Não, é consultar o Espírito Santo, não é a apostila não. Mas é o
A outra domingo é a terceira. E é 4 aulas. Mas termina dia 5 a última aula. Oi? 5 de abril. A irmã olha assim. Maravilhoso, Deus, Pai eterno, Pai de amor, graças